A sombra dos deuses. Quando os arquétipos se corrompem, quanto mais luminoso o símbolo, mais escura a sua sombra. Jung. Onde os deuses se partem. Nem todo arquétipo é puro, nem toda força psíquica é sagrada. Até mesmo os deuses, símbolos maiores da alma, têm suas sombras. E quando esses arquétipos se corrompem, não se tornam apenas inofensivos, tornam-se destruidores. A sombra dos deuses não é apenas um reflexo, é uma entidade viva, que habita o mesmo templo, mas com intenções opostas. O curador tem um lado manipulador, o sábio, um lado vaidoso, o guerreiro, um lado cruel, a deusa, um lado sedutor e devastador. Todo símbolo luminoso carrega uma zona escura de poder inconsciente, e ela nos testa. A sombra do curador. O arquétipo do curador é um dos mais belos. Ele toca feridas, desperta alívio, oferece refúgio. Mas sua sombra é insidiosa. Ela se apresenta como o desejo de salvar o outro para evitar a própria dor. A compulsão por estar certo, por ser necessário, por ser indispensável. O prazer inconsciente de manter o outro doente para permanecer no papel de salvador. É o curador que alimenta a dor alheia, para sustentar seu mito interior de redenção. Ele não cura, ele aprisiona. A sombra do guerreiro. O guerreiro é força, disciplina, coragem. Mas sua sombra é a fúria cega, é o fanatismo, é a rigidez moral, é a guerra travada contra tudo que ameaça o controle. A sombra do guerreiro quer conquistar, destruir, dominar. Ele se veste de justiça, mas age com vingança. E quanto mais acredita estar servindo ao bem, mais cego se torna ao mal que está encarnando. A sombra do sábio. O arquétipo do sábio vive da profundidade, mas sua sombra é a arrogância intelectual. É a mente que se crê superior. É o desprezo pelo sentir, pelo simples, pelo não racional. É o orgulho de saber e de desprezo por quem ainda caminha nas perguntas. Sua sabedoria vira muros, seu conhecimento vira isolamento. Ele esquece que sabedoria sem coração é apenas controle mascarado de verdade. A sombra da deusa. A deusa representa a vida, beleza, criação e mistério. Mas sua sombra é a sedução destrutiva. Ela manipula pelo desejo, encanta para dominar, cria mundos para depois abandoná-los. A deusa sombria finge oferecer amor, mas exige adoração. Ela não nutre, ela consome. Ela dança sobre a carência dos outros e se alimenta das ruínas emocionais que deixa. Quando o sagrado fere. A sombra dos arquétipos se manifesta com mais força quando tentamos usá-los para nos elevar. Quando o ego se aproxima do sagrado com intenções de poder, brilho, de extinção. O arquétipo se distorce e se transforma numa máscara demoníaca. O símbolo vivo, então, se torna um parasita psíquico, um complexo inflado que age como se fosse Deus, mas só quer controle, adoração e obediência.
Essa é a sombra dos deuses, um espelho que destrói quem não o vê. Como reconhecer a sombra do arquétipo? Ela tem alguns sinais muito claros. Uma sensação de grandeza desproporcional, a intolerância a críticas ou desacordos, a necessidade constante de ser visto como especial. O uso do símbolo místico, espiritual ou psicológico como armadura para o ego. A ausência de humildade diante do mistério. A sombra dos deuses se alimenta de auto-engano e só pode ser dissolvida quando o coração desce do altar. Honrar sem ser devorado. Não é errado se aproximar dos arquétipos, é necessário. Mas é preciso saber como se ajoelhar sem se apagar. Todo contato com o divino interior precisa ser equilibrado com humanidade. É preciso lembrar que somos fragmentos e não o todo, que somos canais e não as fontes, que somos aprendizes e não os portadores finais da luz. Só assim, o arquétipo permanece vivo e não perigoso. Os arquétipos são potências reais, mas não são inofensivos. Quando tocamos seus rostos luminosos, devemos também reconhecer suas sombras. Porque o divino mal integrado é uma das formas mais perigosas da sombra. E o verdadeiro iniciado não é aquele que brilha, mas aquele que resiste ao brilho. Aquele que, ao ser chamado de escolhido, responde: sou apenas um ser humano, caminhando com cuidado entre os deuses. E para você que chegou até aqui e que gostou, curte, se inscreve no canal e compartilha. E até o próximo.